A origem do complexo de Golgi. Seu nome deve ao italiano Camillo Golgi, um dos primeiros pesquisadores a descrevê-la em células nervosas no fim do século XIX, utilizando o método de coloração pela prata. Mais de 50 anos depois, a microscopia eletrônica permitiu uma visualização de uma imagem mais definitiva. Assim como ocorreu com o retículo endoplasmático, o isolamento do complexo de Golgi, a partir de frações purificadas, permitiu os estudos bioquímicos e descobrir tudo o que sabemos hoje sobre essa organela. Acredita-se que são derivados do retículo endoplasmático, os quais, por sua vez, derivam da membrana citoplasmática. O complexo de Golgi é um local principal de síntese de carboidratos, bem como uma estação de classificação e de destinação de produtos do retículo endoplasmático. E o seu tamanho varia muito, podendo ser pequeno, como ocorre na célula muscular, médio, como nas células enteroendócrinas, e grande, como nas células que secretam glicoproteínas. Ele é constituído por estruturas semelhantes a sacos membranosos, achatados e empilhados. Estas são as cisternas do complexo de Golgi, revestidas por membranas. Cada uma dessas pilhas de Golgi consiste normalmente em 4 a 6 cisternas, embora alguns flagelados unicelulares possam ter mais de 20. Em células animais, conexões tubulares entre cisternas correspondentes ligam muitas pilhas, formando assim um único complexo que costuma estar localizado próximo ao núcleo celular e junto ao centrosomo. Porém, a localização do complexo de Golgi depende dos microtúbulos, que, se esses microtúbulos se despolimerizam, o complexo de Golgi se organizará em pilhas individuais que ficarão dispersas no citoplasma. O fato que ocorre na maioria das células vegetais, onde as pilhas de complexo de Golgi se concentram próximo ao local de saída de vesículas do retículo endoplasmático. A face convexa do complexo de Golgi é chamada de face cis, ou a face proximal, por estar geralmente mais próxima ao núcleo celular e ao retículo endoplasmático. Em contraposição, a face oposta, côncava, é denominada face trans, por ser mais distante do núcleo ou do retículo endoplasmático. Proteínas transitam de um compartimento intracelular a outro por meio de pacotes envoltos por uma membrana, aos quais damos o nome de vesículas transportadoras. E o endereçamento dessas vesículas que brotam do elemento transicional do retículo endoplasmático fundem-se, estabelecendo o compartimento intermediário retículo endoplasmático Golgi. Os vários compartimentos intermediários, por sua vez, movem-se, associados a microtúbulos, em direção às cisternas do Golgi, e se fundem para formar a rede cis. As proteínas que estão no processo de síntese e secreção passam pelos diversos sacos golgianos, nos quais sofrem modificações, e, finalmente, vesículas contendo as proteínas processadas brotam da rede trans. A rede trans é a rede que seleciona todas as proteínas que passam através do aparelho de Golgi, exceto, claro, as que são retidas ali como residentes permanentes. Dentro de uma célula eucariótica, as vesículas transportadoras brotam continuamente de uma membrana e se fundem a outra, pelos principais processos de exocitose e endocitose, através de um tráfego de vesículas que flui por meio de vias altamente organizadas e direcionadas, para garantir que as moléculas sejam corretamente destinadas, bem como para manter a composição química e a identidade de cada compartimento da via. É essencial que o processo de brotamento e fusão das vesículas seja perfeitamente regulado. E para assegurar que isso ocorra, a superfície citoplasmática da membrana das vesículas de transporte é recoberta com proteínas. Em toda a superfície do complexo de Golgi, há uma pequena proteína, que, associada às golginas, ajuda no endereçamento da vesícula que chega ou sai do Golgi. A estrutura que suporta o complexo de Golgi dá sentido à chegada e à saída das vesículas. Essa estrutura se dá pelos microtúbulos e pelas golginas, como podemos ver na primeira imagem.
Essa organização do Golgi permite que haja uma montagem e desmontagem caso seja necessário, como nós vemos na segunda imagem. Essa capacidade pode ser utilizada pela célula como um sinal de falta de nutrientes, por exemplo. Quando isso acontece, o Golgi se desmonta e as proteínas que estão associadas ao Golgi se separam. Quando essas proteínas se separam, a proteína deixa de ser codificada, e a ausência de codificação é um sinal de autofagia. Ou seja, o Golgi é uma organela que serve de sensor para a célula, e sensores esses que definem processos importantes dentro da célula. O retículo e o Golgi se comunicam a partir do brotamento de vesículas. Essas vesículas são preenchidas de proteínas sintetizadas no retículo. A maioria dessas vesículas e suas proteínas serão endereçadas para o Golgi, mas podem ser endereçadas a outros locais. Então, como garantir que essas vesículas irão chegar ao Golgi? Só chega ao Golgi proteínas corretamente enoveladas. Para saber isso, há uma sinalização que diz o grau de enovelamento. Esse sinal se dá por um oligosacarídeo que está sempre associado a uma asparagina. As proteínas de endereçamento reconhecem sequências de açúcares e transportam uma vesícula com estes açúcares para a organela específica. A glicosilação é um processo de adição de açúcares a proteínas. É muito importante para o enovelamento proteico, pois evita a agregação entre proteínas e fornece proteção contra proteases, que são enzimas que clivam proteínas. E pode servir também como sinal de endereçamento de proteínas, ou seja, pode indicar para onde a proteína deve ser transportada. Os açúcares que são adicionados às proteínas podem ser do tipo N-ligados, ligados a um átomo de nitrogênio, ou O-ligados, ligados a um átomo de oxigênio. A glicosilação pode ser descrita em 5 etapas. Primeiramente, ocorre a remoção das glicoses através de enzimas chamadas glicosidases 1 e 2 e de uma manose específica através de uma manosidase no retículo endoplasmático. O núcleo celular contém uma membrana dupla, chamada de carioteca. Conectando-se a essa membrana externa, tem-se as membranas que formam o retículo endoplasmático, que se divide em 2 regiões, liso, que sintetiza lipídios, e rugoso, que sintetiza proteínas. A maior parte das proteínas da célula é sintetizada pelos ribossomos encontrados na membrana do retículo. Essas proteínas saem do retículo e vão para o Golgi pelas RAP, proteínas de endereçamento que reconhecem sequências de açúcares, e são monitoradas em relação a seu enovelamento correto pela presença de um oligosacarídeo, sempre associado ao aminoácido, para então serem aprimoradas com estruturas mais complexas presentes no complexo de Golgi. Já aquelas que contêm cadel são reconhecidas por um receptor que se localiza entre o retículo endoplasmático e o Golgi, voltando, assim, para o local de onde vieram. Tal complexo se localiza próximo ao retículo, não possuindo ainda assim uma conexão direta membrana-membrana, estando conectada a ele através de um conjunto de tráfego de vesículas que saem do retículo e se fundem na membrana do Golgi. O Golgi é dividido em 3 porções: cis, que é voltada para o retículo e recebe as vesículas; mediana, que realiza o processamento; e trans, que é voltada para a membrana plasmática e envia as vesículas. A glicosilação, que é aprimorada no Golgi, pode ser um sinal de endereçamento, dando à proteína uma identidade química e garantindo que cada uma chegue ao seu destino final. E com isso, há proteínas que precisam realizar suas funções no próprio Golgi, possuindo desta forma sequências específicas de aminoácidos que são vistas como sinais que indicam que tal proteína é uma Golgi residente. As proteínas são enviadas para outros destinos se contiverem os marcadores moleculares certos. Por exemplo, as proteínas destinadas aos lisossomos têm marcador molecular consistindo de um açúcar com o grupo fosfato aderido. No complexo de Golgi,
As proteínas com marcadores Além destas, são organizadas que não têm nenhum função específico, aos lisossomos. Por isso, são enviadas do Golgi para a superfície celular, onde são secretadas para o exterior da célula, isso se forem livres, ou entregues à membrana plasmática, isso se forem incorporadas às membranas. O fato do Golgi ter por característica estar associado ao citoesqueleto pelo microtúbulos, com essa interação regulada pelas golginas, faz com que essa organela consiga montar e desmontar, apesar de ser uma organela grande e complexa. No processo de divisão celular, o complexo de Golgi é desmontado. Durante o processo mitótico, ele é fragmentado e depois é reorganizado com a formação de células filhas. Isso ocorre porque as proteínas GRASP, que interagiam com as golginas, mantendo a coesão entre as diferentes cisternas do Golgi, fazendo uma ligação forte, seja fosforilada. Assim, as cisternas perdem afinidade entre si e se separam, mas logo após a divisão celular sofre a ação de enzimas fosfatases e voltam a interagir novamente. Na célula vegetal, o Golgi tem papel fundamental. É a partir dele que se forma a membrana plasmática, suficiente para dividir as células filhas. Como a célula vegetal não tem muito movimento pela rigidez da parede celular primária, então o Golgi começa a secretar uma série de novas vesículas na direção mediana de encontro entre as células filhas, e essas vesículas são acumuladas, formando a futura membrana